Olá, pessoal. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Depois de um período em pausa que tivemos, mas nunca parado, sempre com novos projetos, estamos aqui novamente para dar continuidade a essa série de lives que acontece semanalmente, todas as quartas ou quintas, dependendo sempre da disponibilidade de cada profissional. E hoje nosso convidado super especial é o Dr. Ricardo Pessil, ortopedista, cirurgião de mão. Vou estar aqui chamando eles. Ó, aproveitando que está ao vivo, participem com a gente. Enviem as suas perguntas, esse é o momento. Estou convidando aqui o Dr. Ricardo para a gente iniciar a nossa live. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Boa noite, querida. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Doutor, é um prazer sempre imenso está-lo aqui com o senhor nessa live. Já é a nossa segunda, né? Segunda ou terceira live? É terceira. Terceira live, nossa terceira live. Pessoal que estiver participando com a gente, esse é o momento. Quem tiver suas dúvidas, aproveite para tirar todas as dúvidas possíveis. E vamos estar aqui, né, doutor? Doutor Ricardo Pessil faz parte do corpo clínico da Ortho Center. Doutor Ricardo Pessil é especialista em cirurgião de mão e punho. Vamos estar aqui para tirar algumas dúvidas sobre lesão de LER, né, doutor? Isso, esse tema é bastante polêmico, né? Bastante interessante e polêmico ao mesmo tempo. Sim, então eu vou dar início à nossa live. E muitas pessoas, como a gente tem participação, como eu tenho uma participação no dia a dia, no cotidiano da clínica ortocêntrica, eu vejo assim, as dúvidas frequentes dos pacientes e eu vou dar continuidade, vou aproveitar aqui de uma dessas dúvidas dos próprios pacientes. Vamos lá. O que seria essa lesão LER, doutor? O pessoal entender o que seria essa lesão LER. Bom, primeiramente, boa noite, Priscila, boa noite a todos os espectadores aí da OrtoCenter, seguidores, amigos, familiares, muito obrigado aí pela presença de todos. Eu vou pedir uma coisa a eles, Priscila. Vocês têm aí um botãozinho de um aviãozinho. A gente está começando a live de um assunto super interessante. Aperta esse botãozinho, caminha, chama todo mundo que você conhece, todo mundo que pode se beneficiar, tem interesse sobre esse assunto tão importante, né, Priscila, Com certeza. sobre a realidade da saúde no sistema músculo-esquelético, em relação a trabalho. Eu convido a todos vocês, encorajo vocês a convidar essas pessoas, amigas, família, colegas de trabalho interessados nesse assunto. É muito Bom, eu importante, vou pessoal, porque acaba até ajudando, né? Clicando nesse aviãozinho, compartilhando, de certa forma você acaba ajudando muitas pessoas que têm aquela dúvida. Ele é super esclarecedor. A live vai ficar salva no Instagram da Ortho Center. Então, quem puder compartilhar, que às vezes a dúvida de um são de vários, então vai estar sempre ajudando muito. É muito importante. Com certeza. Concordo plenamente contigo, Priscila. Bom, meus amores, vamos fazer aqui uma live de uma maneira bem leve, bem natural. Gostaria da participação de todos. Então, por favor, coloque aí perguntas. Quero a participação de todos. Quero que seja algo bem interativo nesse pouco tempo. Até já deixa aí para a família OrtoCenter. Já se a gente não conseguir preencher tudo sobre esse assunto, de repente a gente faz uma live número 2, porque o assunto é muito bom mesmo, tá? Bom, começando sobre a pergunta, o que seria LER? LER é uma sigla que significa lesão por esforço repetitivo. É bom lembrar, Priscila, que essa sigla, esse conceito, ele já é um conceito, vamos dizer assim, derrubado, antigo, tá? O conceito novo, que a gente chama, é de DORT, que seria distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Esse seria um conceito mais moderno, mais amplo. E eu vou te explicar por quê. A lesão por esforço repetitivo,
Seria a mesma coisa, doutor? Então, é como se o DORT fosse um conceito novo do LER. Tá? Então, isso é Entendi. importante a gente começar a nossa conversa a respeito do LER, da LER, vamos dizer assim, porque o nome mais correto seria DORT, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Por que a LER já é um conceito antigo? É muito falado, Priscila. Que a gente tem que entender que tem coisas que já estão ultrapassadas, mas são muito faladas. Então, a gente precisa trazer esses conceitos novos, né, às pessoas que não são do meio médico, né, ou do meio ocupacional, ou do meio da... Então, é muito importante a gente poder trazer esse conceito novo para as pessoas. Tá? Por que o conceito de LER caiu? Porque o que acontece? Por duas razões. Primeiro, porque a maioria dos trabalhadores, né, com sintomas musculoesqueléticas, de fato não apresentam nenhuma evidência dessa lesão. Então, tem muitas pessoas que têm desconforto no aparelho musculoesquelético, mas não tem nenhum exame, nenhuma evidência mostrando isso. Né? E a segunda coisa, Priscila, lesão por esforço repetitivo, LER, fala no sentido de um distúrbio relacionado a uma sobrecarga dinâmica, né? Uma sobrecarga mecânica e dinâmica. E a gente sabe que tem muitas pessoas que relacionavam ao LER no sentido de sobrecarga estática. Exemplo, carga. A pessoa que ocupava uma atividade, né, de trabalho onde ela pegava peso. Um peso, muitas vezes, acima de 10% do peso corporal, ou acima de 23 quilos, mesmo usando equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPI. Né? Também tem a questão de trabalhos com excesso de força, sem se pegar peso, mas eu faço muita força, tá certo? Outras situações, trabalhadores que exercem atividade com vibração, tá certo? Ferramentas de vibração. Isso levavam a doenças no aparelho músculo-esquelético. E não necessariamente estava relacionado à repetição, entende? Eu não sei se vocês entendem isso. Então, essa questão de lesão por esforço repetitivo, na verdade, caiu-se porque existiam outras situações relacionadas a esses distúrbios. Por isso entrou o conceito novo, Priscila, de DORT, D-O-R-T, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Tá? Então, é bom a gente começar pontuando isso. Agora, além disso, também, esses distúrbios, existiam coisas que aconteceram também a esses trabalhadores que diziam que as pessoas conceituavam como LER, e, na verdade, eram distúrbios que não tinham nada a ver com fatores mecânicos. Né? Como, por exemplo, fatores sociais, fatores familiares, grau de insatisfação do trabalho. O trabalhador que não está satisfeito e começa por uma questão de depressão, ansiedade, ter distúrbios psicossomáticos, sentir dor no corpo mesmo. Né? Por exemplo, a própria fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa regional complexa do tipo 3, que é a dor miofascial. Isso tem muito mais a ver com a cabeça do que outra coisa. Entende? Então, por isso foram conceituando, né, a questão do DORT. E mesmo assim, eu queria deixar claro para vocês, mesmo a gente chamando de LER ou DORT, continua sendo questionável. Porque muitas vezes eu conceituo como LER ou DORT. Na verdade, pode ser uma outra doença. Como, por exemplo, eu posso ter um hipotiroidismo, diminui meu metabolismo. Eu começo a ter um aproveitamento, uma performance menor. E não necessariamente está relacionado ao trabalho, mas está relacionado a uma comorbidade que eu tenho. Então, interessante isso tudo, Priscila, analisar caso a caso. Nem tudo a gente pode botar num saco só. Nem tudo pode falar isso é LER ou isso é DORT. Por exemplo, Priscila, eu posso pegar você desenvolvendo um trabalho. Você, mulher, adulta jovem, fazendo uma atividade. Por exemplo, aparece no seu punho um cisto.
Aí eu vou pegar uma outra pessoa que tem a mesma idade, mesmo sexo, mesma atividade de trabalho, que não desenvolve o cisto. Então tem que entender que existe uma predisposição também, entende? Então a gente tem que olhar com muito cuidado a questão do DORT, tá certo? Como eu falei, o LER a gente não usa tanto, hoje mais o DORT, mas mesmo assim, o LER-DORT a gente está tentando aos poucos, por mais que a gente saiba que existem vários processos legais, trabalhistas relacionados a essa área, mas na área médica, na área da cirurgia da mão, na área da ortopedia, a gente está cada vez mais se distanciando disso. Beleza? Doutor, e como é que é diagnosticado? Olhar clínico do médico? Há algum exame específico, raio-x, ultrassom, ressonância? Como a pessoa vai identificar que ela tem essa lesão? Olha, essa pergunta foi muito interessante. Olha só, primeira coisa não é procurar um advogado. Primeira coisa é procurar um médico. Assim, existe o médico do trabalho, existe o advogado, existe o vizinho, mas a primeira coisa a se fazer é procurar um médico. Como a gente está falando de distúrbios osteomusculares, a gente está falando, obviamente, de um ortopedista ou um reumatologista. E a gente, assim, temos um corpo incrível na OrtoCenter de ortopedistas e reumatologistas, né? E assim, claro, eu tenho que entender qual o segmento que me incomoda. Ah, eu estou com uma dor no ombro. Eu posso procurar um ortopedista geral, eu posso procurar o especialista de ombro, que a gente tem na clínica, né? Eu estou com desconforto no punho e na mão, uma tendinite, por exemplo. Eu vou procurar o especialista de mão ou o ortopedista geral. Então, mais importante, Priscila e o pessoal que está assistindo, é procurar um médico. A partir do momento que eu procuro o médico, eu vou fazer o diagnóstico. Um diagnóstico preciso, para que, diante de um diagnóstico preciso, eu possa chegar no tratamento eficaz. Então, o que eu costumo ensinar é o seguinte, para os meus alunos, que eu costumo dizer para os meus pacientes. O meu paciente, quando entra com uma queixa, vamos dizer assim, ocupacional, ele sente que aquele problema que ele tem no corpo dele, no aparelho musculoesquelético, é do trabalho. E ele vai procurar um médico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é com que esse paciente saia da minha sala sabendo o que ele tem de fato, e não é LER-DORT, eu vou entregar para ele um diagnóstico ou diagnósticos associados, tá certo? Se for necessário, existem patologias ortopédicas, Priscila e pessoal, que na verdade são doenças multidisciplinares. Vou precisar de outros médicos me apoiando. Porque se eu estou com um problema, por exemplo, uma fibromialgia, não só requer um ortopedista, um reumatologista, mas também um psicólogo, um psiquiatra, um educador físico, um fisioterapeuta. Então, a gente tem que entender que tem situações que as pessoas acham que estão relacionadas ao trabalho, pode ser que esteja ou pode ser que não esteja. Então, é o que a gente faz. O paciente precisa sair da minha sala sabendo o que ele tem, o que ele vai ter que fazer para ficar bom, se é um tratamento só comigo, ele é multidisciplinar, e quando ele vai voltar, porque vai existir um acompanhamento. Agora, em relação à clínica, vamos lá, vou fazer um diagnóstico. Priscila, é um diagnóstico muito amplo. Eu posso ter desde dor, eu posso ter dormência, eu posso ter limitação funcional, eu posso ter sensação de peso nos membros, dificuldade de movimentação, desconforto, qualquer queixa que Formigamento, existe no âmbito ortopédico, tá? Então, formigamento também pode estar relacionado? Então, eu posso ter uma síndrome do túnel do carpo, tá? Estou com minhas mãos, ou uma das minhas mãos com dormência, formigação, choque e desconforto noturno. Quadro clássico da síndrome do carpo. E eu posso estar diante de uma mulher com mais de 40 anos, ou seja, perfil clássico. E aí você vai falar assim, pô, isso é por causa do trabalho? Não, porque isso é comum. Na mulher, 10 mulheres para um homem, a proporção. Então, é muito mais comum na mulher. Mais de 40 anos. Então, mulheres com 40 anos estão ainda trabalhando, firme e forte. Muitas vezes no auge da sua carreira. Né? E assim, às vezes não tem nada a ver com o trabalho. Esse quadro abriria ou não, trabalhando ou não. Então,
a gente tem que tomar cuidado com essa questão, mais uma vez, do Ler-Dort. Então, eu preciso fazer um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Nesse caso, o exemplo que a gente deu, uma síndrome do carpo. Então, qual é o passo? Eu vou, já fiz o exame físico, vou pedir um exame complementar para confirmar meu diagnóstico, vou ver qual é o grau da lesão e vou, se tiver necessidade ou não, eu vou tratar, seja conservadoramente ou cirurgicamente. Tá certo? E eu tenho que analisar, por exemplo, pegando esse gancho, essa mulher, ela é obesa? Se ela é obesa, precisa fazer um tratamento em caráter metabólico, hormonal. Essa mulher, ela tem hipotiroidismo? Opa, o hipotiroidismo leva a síndrome do carpo. Não é o trabalho, é o hipotiroidismo. Ela tem diabetes? Opa, a diabetes predispõe a síndrome do carpo. Então, a gente vai começando a ver que o fator externo trabalho, ok, ele pode contribuir, mas ele não é o grande vilão. Entende? Eu vou pegar, por exemplo, Priscila, pacientes, pacientes que operam túnel do carpo. Tem pacientes que ficam bem 30, 60, 90 dias. Aqueles que ficam bem em 30 dias são os mais velhos, que não trabalham mais. Às vezes eu tenho um descontentamento com o meu trabalho, eu demoro 6 meses para voltar a trabalhar, porque, na verdade, eu não quero voltar a trabalhar, eu estou descontente com o meu trabalho. Ou eu tenho uma situação de burnout, eu me estressei no trabalho ao ponto de querer, cara, sair um pouco daquilo. E às vezes sua mão está boa, mas por uma situação psicossomática, a coisa não melhora ou não quer melhorar, entende? Então a gente precisa analisar cada caso, cada perfil, essa questão social. Às vezes são questões familiares que levam distúrbios como depressão, e aí problemas da alma, problemas da mente que levam problemas do corpo. Então a gente tem que entender isso, por exemplo, uma situação reumatológica muito comum, artrite reumatoide, né? A mulher, mais uma vez, mulher com uma série de artrite, dói, e aí acaba que aquela mulher, eu tenho vários casos, mulher com artrite reumatoide, que acabam culpando o quadro de artrite por causa do trabalho. E, na verdade, mesmo que não trabalhasse, como tem casos de pessoas que se afastam e não melhoram. Porque, na verdade, o problema não está no trabalho, muitas vezes está na pessoa. Entende? Doutor, e na verdade, me corrija até se eu estiver falando besteira, estiver falando coisa errada. Na verdade, pode estar relacionada a várias situações, né? Tanto no trabalho ou não. Eu queria saber, como o senhor falou de probabilidade das mulheres, a probabilidade maior é sempre das mulheres? Tem alguma faixa etária? Pode ser em mulheres, homens, idosos, crianças. Pode estar relacionado com muitas crianças, adolescentes em celular, direto. Pode ter alguma coisa a ver ou não? Então, só uma coisa para a gente separar. Vamos lá. Ler-Dort são distúrbios, afecções do aparelho musculoesquelético associada ao trabalho. Então, por exemplo, criança, adolescente não entraria aí. Eu poderia ter uma tendinite no adolescente? Poderia. Poderia ter um cisto? Também. Mas não necessariamente está relacionado ao trabalho. Agora, no adulto, pode estar relacionado ao trabalho, mas aonde eu quero chegar? Pode não ter nada a ver com o trabalho que está sendo chamado de Ler-Dort. Porque a gente precisa desmistificar, Priscila. Por isso que esse assunto é muito importante a gente trazer aos nossos espectadores, né? Porque a gente precisa desmistificar isso, né? Tudo é o trabalho e não necessariamente. Então, assim, essa questão da uma tendinite pode ser comum em pode acontecer em qualquer uma dessas faixas etárias, né? Mas relacionado ao trabalho, a gente precisa analisar. Existem comorbidades associadas? Não. Não existe. Opa, então pode ter uma relação ao trabalho. Por exemplo, coluna. Eu tinha um paciente, quando fez o exame admissional, tinha um exame de coluna normal. Durante anos trabalhando numa atividade específica, onde tinha uma sobrecarga estática, uma carga excessiva sobre a sua coluna, principalmente segmento lombar, L4, L5, L5, S1. Esse paciente, depois de anos trabalhando, ele desenvolveu algum distúrbio relacionado ao trabalho. Aí sim, a gente poderia caracterizar, apesar que, qual seria aí o papel atuante de um médico do trabalho? Seria prevenir essas lesões.
através de metodologias, treinamentos, cuidados com cada tipo de profissional, usando equipamento de proteção individual, respeitando o intervalo de trabalho, respeitando o descanso. Então, tem uma série de coisas que a empresa faz também para cuidar do seu colaborador, vamos dizer assim, né? É óbvio que existem empresas e empresas, existem médicos de trabalho e médicos de trabalho, e existem trabalhadores e trabalhadores. Onde eu quero chegar? Tem empresas que não têm essa preocupação, né? Infelizmente. Tem médicos que são excepcionais, outros que às vezes poderiam agregar mais aquele meio, vamos dizer assim, aquele meio trabalhista dentro de uma empresa. E também existem trabalhadores, Priscila, que não honram, não são disciplinados, obedientes nas orientações dadas, né, em relação aos Verdade. horários, aos cuidados, aos equipamentos. Então, isso tudo, claro, tem que ser investigado pelo médico de trabalho, pelos profissionais que trabalham com o médico de trabalho ali na empresa, né? E, claro, com um auxílio do médico assistente, que vai estar sempre falando, vai estar intermediando, né? O cuidado que ele tem com o seu paciente e também auxiliando ali o médico de trabalho para que seja feito melhor para aquele trabalhador. Perfeito, doutor. Doutor, a LER, ela é uma doença ou uma síndrome? Olha, nenhuma das duas. Essa pergunta é muito boa. LER não é doença, LER não é síndrome. LER é uma sigla que significa lesões ou lesão por esforço repetitivo. E ela representa um grupo de afecções do sistema músculo-esquelético. Ponto. Então, ela não é doença e ela não é síndrome. Ela apenas simbolizava, representava um grupo de afecções do aparelho músculo-esquelético. Só que, como eu falei para vocês lá no iniciozinho, isso já caiu. Isso já é um conceito antigo. Tá? Se a gente for falar de um conceito mais moderno, a gente tem que usar a expressão DORT, tá? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, o que eu poderia falar sobre DORT? Então, vamos falar do mais moderno, para a gente desmistificar o LER. O DORT estaria relacionado a todas as doenças que têm uma relação com o trabalho. Aquela que o trabalhador acha que tem, ele acha. Ele pode achar. Mas, de acordo com o médico que vai avaliá-lo, vai analisar o seu caso, o médico pode falar para ele o seguinte, cara, não tem nada a ver com o seu trabalho. E aí que dá os grandes problemas legais, porque a pessoa insiste que tem uma relação com o trabalho. Mas existem situações que provam que não tem. Só que, assim, o paciente tem direito de buscar o direito dele, né? Como qualquer cidadão. Por isso que existem alguns processos, existem processos que, depois de muitos anos, depois de muito sacrifício, acaba que aquela pessoa ela não consegue nenhum sucesso. Claro que outras conseguem provar que realmente, através de evidências, essa é a questão toda. É isso que eu falei lá. Por que o LER caiu? Por duas razões. Uma é porque não mostravam evidências. Poxa, eu sinto muita dor, minha mão ficava inchada, aí eu fazia o exame, não tinha nada. Muitas vezes da minha cabeça. Muitas vezes é uma questão emocional, uma questão de mente. Né? Entrei numa depressão, também era meu descontentamento, entrei numa ansiedade porque eu não conseguia atingir o que eu queria no meu trabalho, ou até um burnout, um estresse demasiado, né? Um excesso de presente ali no dia a dia. Então, ou então eu já tinha uma doença de base e não sabia ou não estava tratando direito. E aí, obviamente, que às vezes uma afecção do aparelho músculo-esquelético é a ponta do iceberg. Entendeu? Então, a gente precisa literalmente diferenciar o joio do trigo para entender o que é DORT, antigo LER, e o que é uma doença que tem nada a ver com um distúrbio ocupacional. Entendi. Priscila, eu quero até falar uma coisa. Eu, além de ser ortopedista,
traumatologista, cirurgião de mão, também sou perito federal. Então, eu encontro muitos casos que, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende? Como tem outros que têm total relação com acidente de trabalho, com distúrbios ocupacionais, mas tem outras que as pessoas, elas fantasiam. Não, infelizmente, não tem relação. Né? Causa e efeito. Entende? Entendi. Doutor, e teria algum tratamento? Tratamento, olha, essa é uma outra pergunta excepcional. A gente estava falando sobre diagnóstico, né, Priscila e pessoal. Então, a partir do momento que eu procuro um médico e começo todo um acompanhamento, né, e, claro, fundamentando um diagnóstico, é óbvio que, é como eu falei para vocês, todo meu paciente que me procura, né, trazendo uma queixa, um DORT, vamos dizer assim, onde eu vou fazer a avaliação, o meu paciente ele tem que sair da sala sabendo o que ele tem e o que a gente vai fazer. Nem que eu tenha que desenhar, nem que eu tenha que escrever. Né? Escrever mesmo, ó, dá uma olhada nisso, é o que a gente vai fazer, passo para ele o tratamento, mas ele precisa sair esclarecido o que ele tem e o que ele vai fazer. A partir do momento que eu fortaleço meu relacionamento médico-paciente, quando o paciente me entende claramente, dentro de uma boa comunicação, o que acontece? Quando ele entende o que ele tem, ele vai saber o que tem que fazer. E aí a gente sobe um nível no tratamento. E aí começa a vir os bons resultados. Tá certo? O problema é tudo que aparece, como alguns colegas infelizmente falam, tudo é ler-torte. E às vezes não é, como eu falei, a história do joio e do trigo. Então, assim, tratamento, vamos lá. Se tem uma relação com o trabalho, eu preciso me conectar àquele médico do trabalho. Para quê? Para entender o que está acontecendo de errado, se é por conta da empresa ou se é por conta do colaborador, do meu paciente, por exemplo. Então, se é alguma coisa que a empresa está fazendo certo e o meu paciente está fazendo errado, eu preciso conversar com ele para que ele faça certo. Para que ele respeite, por exemplo, vamos falar de digitação, que é algo muito comum, correto? Aí pega os jovens, adultos, idosos, digitam muito, seja no trabalho, celular, em casa, enfim. Aí acontece as tendinites, sinovites, né? Piora as artroses, enfim. O que a gente fala? Qual é o discurso que a gente fala para a gente tentar? Aí entra a prevenção já aí no tratamento. Cara, você pode, a cada 1 hora de digitação, para 10 minutos. Vai tomar uma água, toma um café, vai no banheiro, faz um alongamento que a gente orienta no consultório. Ou então, poxa, doutor, fiquei com um tempinho apertado para você digitar 2 horas. Legal. Fica 2 horas no computador, sem parar, mas aí você vai ter que dobrar o tempo que você vai parar, que é de 20 minutos. Então, ou a cada 1 hora eu paro 10, ou a cada 2 horas eu paro 20 minutos. Tá certo? E aí eu faço isso. Tomo uma água, tomo um café, descanso as mãos, descanso os tendões, descanso as articulações, faço um alongamento, tá certo? E aí quando eu volto, eu tô criando momento, intervalos, evitando assim que eu faça lesões crônicas, tá certo? Isso pode ser uma prevenção, como pode ser um tratamento, tá? Esse é um exemplo. Agora, vamos lá. Não está usando equipamento de proteção individual. Tinha que usar um colete e não uso para proteger minha coluna. Cara, você tem que usar o colete. Tá certo? Poxa, mas eu tenho que pegar um pack de cada vez. Mas eu gosto de pegar 3. Cara, desculpa, você vai ter que pegar um por um. Entende? Muitas das Então, vezes eles mesmo ignoram, né, esse método de prevenção e acaba realmente forçando, né, a e muitas causa vezes do. jogam a culpa na empresa. Entende? Uma coisa que foi muito bem explicada, muito bem acompanhada, tá? Só que aí, para ganhar tempo, para agilizar o trabalho, enfim, para cumprir aquela tarefa diária mais rápido, às vezes pula isso, tá certo? Então, agora, voltando à questão do tratamento, vamos lá. Esse paciente, independente se a moléstia dele ou não é um DORT ou não, eu tenho que tratar a moléstia. Então, a gente tinha falado antes de
uma tendinite, uma síndrome do carpo, uma lombalgia, até porque a gente sabe que os distúrbios mais comuns, vamos lá, vamos pontuá-los, para a gente poder falar dos tratamentos. Os distúrbios mais comuns ligados à DORT são as tendinites. Aonde as tendinites, pessoal, principalmente nos ombros, tá certo? Nos cotovelos e nos punhos. Então, as tendinites, sempre o mais comum relacionado ao trabalho é membro superior. Ombros, cotovelos e punhos. Tá certo? Outra coisa que é extremamente comum, a gente já falou aqui, lombalgias. Tá? Lombalgias. E, por último, mialgias. Dores musculares. Tá certo? Então, falando um pouquinho rapidamente de cada uma delas. As tendinites, eu posso entrar com tratamento desde medicações anti-inflamatórias, regenerativas, infiltrações com corticoide para melhorar a inflamação, imobilização, órteses, né, para seja um imobilizador de punho, seja uma tipóia americana para dar um descanso ali para o ombro ou cotovelo, né? Uma outra coisa que a gente faz, a gente falou aqui da coluna, colete, né? A própria fisioterapia, acupuntura, a gente faz isso, né? Uma coisa importante, gente, que muitas vezes o pessoal pula, é mudança de estilo de vida, ô Priscila. Atividade física, boa alimentação, qualidade de sono. Ou seja, vamos falar de uma história fisiológica do meu paciente, né? Dentro da anamnese, se preocupar nessa história fisiológica. O meu paciente descansar mais, o meu paciente se exercitar mais, o meu paciente se alimentar melhor. Isso vai criar um impacto na minha vida, na minha saúde. E isso, além de melhorar um quadro, por exemplo, de DORT ou não DORT, relacionado a esse distúrbio, mas também a questão, cara, da minha cabeça, né? Então, isso tudo a gente sabe que qualidade de sono, atividade física, alimentação, isso tudo ajuda muito na depressão, na ansiedade, no estresse. Correto? Agora, uma coisa muito legal. Ajudando um todo, né? Na verdade, está ajudando num todo, assim, todo o seu sistema físico, psicológico, tudo ali é fundamental, né? É primordial. Você levar a vida sempre saudável, fazendo exercício, faz uma diferença enorme. Perfeito. Isso mesmo. Essa é a intenção. O paciente tem que entender que tudo começa na mudança de estilo de vida, passando pelas medicações necessárias para aquela patologia, para aquela moléstia, passando em seguida pelas terapias auxiliares complementares, como a gente falou, e se não resolver, aí mais uma vez a gente vai entrar numa complexidade um pouquinho maior do tratamento, que seria o tratamento cirúrgico, ou o tratamento um pouquinho mais invasivo. Isso. Eu ia perguntar exatamente isso, doutor. Se em alguns casos é cirúrgico. Então, o que eu quero deixar bem claro sobre o tratamento é o seguinte, gente. Isso aqui até anotei aqui nas minhas, para não esquecer de falar isso para vocês. Veja bem que importante é. Ao contrário que muita gente acha, que muita gente declara, que o LER é um distúrbio que não tem cura, o DORT é muito difícil de tratar. Gente, até os casos mais graves tem um prognóstico muito bom. Por quê? Porque a gente tem cirurgias que resolvem isso. Então, tem lá uma síndrome no carpo. Eu vou fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Ou então, algo que a gente faz muito na OrthoCenter, gente, viscosuplementação. Eu tenho aqui no ombro uma síndrome do manguito, ou seja, eu tenho um problema nos tendões, tenho tendinopatias, ou seja, eu tenho inflamação, eu tenho desgaste. Aí eu posso fazer o uso, além da medicação oral, fisioterapia, a viscosuplementação. Eu vou lá guiado ou não pelo ultrassom, injeto o ácido hialurônico para fazer a ação anti-inflamatória, a ação regenerativa e protetora. Eu faço isso no ombro, eu faço isso no cotovelo, por exemplo, condilites, eu faço isso no punho para as tendinites. Não só eu, mas diversos colegas, né? Colega de ombro e cotovelo, colega de punho e mão, né? O doutor Renato, que é
fera nisso aí, que está sempre fazendo as lives, é uma outra referência, né? Eu, ele, outros médicos muito bons, somos referências no Rio de Janeiro nesse tipo de tratamento minimamente invasivo, que impacta socialmente aí a nossa comunidade, né? Nosso nicho de paciente. Então, assim, e muitas vezes sem necessidade de fazer uma cirurgia mais invasiva, uma artroscopia, por exemplo, de ombro, de cotovelo, de punho, né? Uma outra coisa que eu tenho feito, eu passei a fazer esse ano, estou me aproximando cada vez mais da medicina regenerativa no membro superior, que eu acho que isso é um sucesso na nossa área, são os bloqueios analgésicos. Então, tem um distúrbio doloroso que está relacionado ou não ao trabalho, que eu já identifiquei se tem relação ou não com o fator externo do trabalho, onde eu uso também essa terapêutica do bloqueio analgésico, seja na clínica, ou seja no centro cirúrgico, eu faço bloqueio, tudo guiado por cano, agulha, ou seja, não tem corte, onde eu trago uma melhora para o paciente de pelo menos 6 a 9 meses, mais a risco, que são 8 a 12 meses. E esse paciente está uma enorme chance, além de estar protegido, ele ser regenerado. Entende? Mas precisa de uma mudança de mente, por quê? Porque eu estou tratando o corpo dele, mas se a cabeça dele estiver boa, confiando no médico, criando um bom cenário dentro do trabalho, dentro da casa dele, quando ele ficar bonzinho aqui do corpo, ele já está apto para voltar ao trabalho, porque ele pode estar com tudo cicatrizado, Priscila e pessoal, e mesmo assim achar que ainda está doente e não volta a trabalhar. Por exemplo, eu estava na primeira live que eu fiz, foi com o doutor Renato. A gente está falando do ombro congelado. Então, existe lá um trabalhador com DORT relacionado a uma tendinite no ombro. Aí esse paciente, ele se afastou do trabalho, mas ele não faz a fisioterapia, ele não toma remédio e não mexe o ombro. Aí ele evolui com o ombro congelado, uma capsulite adesiva. Aí ele fala que aquela capsulite adesiva foi por causa do trabalho, e não foi. Então, como se um abismo tivesse chamando outro abismo, sabe? Então, a gente precisa ganhar a confiança do paciente em relação ao médico-paciente, é fundamental nesses casos, seja de Ler-Dort ou seja algo que o paciente acha que é um Ler-Dort e que a gente está ali para desmistificar e mostrar uma outra direção para ele. Ele entendendo e se ajudando, evolui bem, né? Olha, eu Flui costumo bem. dizer, para mudança de cultura, eu preciso de uma mudança de pensamento. Vou criar novos hábitos e vou inserir uma nova cultura na minha vida. E essa cultura vai me levar à cura. Controle e cura da minha moléstia, da minha doença. Tinham até perguntado aqui se tem cura. Tem cura. Tem cura. Basta a pessoa realmente e sempre, doutor, como falou em relação à infiltração, bloqueio, lembrando que o paciente ele tem que ficar sempre atento e procurar o especialista certo, né? Que realmente faça esse tipo de procedimento, porque tem todo um preparo. Procurar um médico perto que possa acompanhar, procurar boas referências, como, por exemplo, a Clínica OrtoCenter, né? E assim, confiar mesmo. Gostou do médico, sentiu em casa, confia, ouve. E outra coisa, a gente tem acesso a tudo isso, sabe? Eu escrevo o que meu paciente tem, oriento onde ele pode procurar, e esse paciente ele vai fazer essa busca, seja na página do OrtoCenter, seja numa página confiável, mas já sabendo o que ele tem. Então ele não está fazendo uma consulta com o Dr. Google, mas ele já tem fundamentado, já sabe, por exemplo, eu falei aqui para vocês de fibromialgia, que é a síndrome dolorosa regional complexo tipo 3. Olha que nome esquisito. Mas se eu escrever para ele, ele chega nesse assunto, ele vai ler e fala, opa, agora acho que eu estou começando a entender o que eu tenho. E ele vai começar a fazer... Exatamente, vai começar a fazer uma revisão de vida. Às vezes o problema não está na empresa, às vezes o problema está no próprio paciente. A gente às vezes acha que o problema está nas pessoas ou no ambiente, mas às vezes o problema está na gente. Então a gente começa a questão do diagnóstico e tratamento começando pela gente, entende? Pela gente que eu me refiro ao paciente. Tá? Eu queria falar uma coisa, socialmente falando, o Priscila, que é muito importante. Depois da pandemia,
a gente cada vez viu mais pacientes com problemas relacionados ao INSS. Pacientes que precisaram se afastar do trabalho para o tratamento. O que acontece? Por uma série de problemas, né, da máquina, vamos dizer assim, as pessoas não estão recebendo benefício, aquela questão de marcar, remarcar perícia e não acontecer. Então, o que a gente começou a ver? Pessoas não querendo ficar mais pelo INSS. Então, isso é interessante porque o número de Lerdort diminuiu assim, gritantemente. Entende? Esse cenário também das pessoas que tudo era Lerdort e elas se afastavam e ficavam afastadas e, assim, de tratamento mesmo, faziam nada, isso também começou a diminuir. Eu percebo isso, que hoje eu opero meus pacientes, eles voltam mais rápido a trabalhar. Tem pacientes que nem querem ficar pelo INSS. Ou criam um ambiente com a própria chefia, ou às vezes ele é autônomo, e ele cria situações que, assim, estão voltando mais rápido ao trabalho. Isso é um impacto, realmente, infelizmente, são coisas que a gente poderia melhorar no nosso país, ok. Mas isso, de certa maneira, está também, por outro lado, diminuindo o Lerdort, mistificando o Lerdort. E aí é que a gente, como profissionais especialistas, a gente tem que aproveitar esse gancho para continuar desmistificando mais ainda. Entende? Então, tudo que eu faço de mão, que as pessoas culpam, eu pego o exemplo. Pode até ter relação, vamos com calma, mas você pode ter dois profissionais, como eu falei para você, Priscila, peguei você como exemplo, mesmo sexo, mesma idade, mesma ocupação, um ter e o outro não ter. Então, o que mostra aí? Outros fatores que a gente precisa. Eu vou até enumerar alguns aqui, ó. Variações congênitas, pode acontecer. Por exemplo, existe uma tendinite muito comum que a gente chama de Dequervan, que tem CIT, que está relacionado a Lerdort, acidente de trabalho, e às vezes quando você abre, tinha uma duplicação dos tendões. Em vez de ter 2, tinham 4, 6 fitas. E, na verdade, era um problema congênito, que não mostra no exame. Outra coisa aqui, enfermidades associadas, por exemplo, comorbidade, como eu falei, diabetes, hipotiroidismo, artrite reumatoide, obesidade. Outro, estresse, burnout, distúrbios psicológicos. A gente falou aqui, depressão, ansiedade, estilo de vida. Eu sou uma pessoa que não sou ativa, né? Então, existem muitos fatores. A gente precisa entender cada fator. Quais são as doenças ortopédicas mais comuns causadas por essa Então, lesão? essas que eu falei, seria, vou repetir para vocês, tendinites relacionadas a ombros, cotovelos e punhos. Até para a gente colocar vamos tirar tendinite, vamos botar tendinopatias, que seriam as tendinites, tendinopatias, doenças do tendão. Tendinites, que seriam as inflamações no tendão, e tendinose, que seriam desgaste, degeneração dos tendões. Aonde acontece muito isso? Ombros, cotovelos e punhos. Outra moléstia muito associada ao Lerdort, ao DORT, vamos botar assim que é melhor. Lombalgia. Lombalgia. Pela questão da sobrecarga mecânica. Aí, no caso, não seria aquela sobrecarga dinâmica, mas estática, associado à carga axial, aquela carga, aquele peso que passa pela coluna. Outra situação aqui que a gente pode colocar, as mialgias, dores musculares, pode acontecer, contraturas. Qual a contratura mais comum, o pessoal? Contratura da musculatura paravertebral, que é uma das musculaturas mais importantes do corpo, que é a musculatura da coluna, torácica e lombar. Aqui onde a gente tem aquelas dores na coluna, que a gente fica até meio travado, aquele é contratura da musculatura paravertebral. Às vezes a gente ficou trabalhando muito tempo numa postura inadequada, exemplo, no meio corporativo, na empresa mesmo, ou no meio corporativo em casa, no home office. A gente sabe que muita gente, isso acelerou muito, deu um salto exponencial na pandemia, por causa da pandemia, isso que era para ter sido trabalhado em 10 anos ou mais,
deu um pulo em 2 anos, todo mundo, grande parte das empresas, cada um está trabalhando em casa, montou seu escritório, existe toda uma preocupação, isso é muito legal, muitos pacientes me procuram no consultório para a questão da ergonomia, para montar uma ergonomia correta, tiram até foto, isso é muito interessante, tiram fotos do seu escritório, mostra para mim, eu oriento, tá certo? Ou então ele leva para o médico de trabalho lá da empresa, terceirizado, mostra para ele, para o médico dar uma opinião técnica, isso é muito legal. Então, essa preocupação da questão do seu ambiente de trabalho é importante. Mas, repito, não é só o ambiente de trabalho propício para uma segurança do trabalho, mas também a questão do horário. Quantas horas você trabalha? Quanto tempo você tira de descanso ali no dia? Quais são os seus dias de folga? Porque assim, é muito importante a gente respeitar o horário livre, o horário de folga. Isso é importante para a cabeça e para o corpo. Isso evita um burnout, isso evita dores no corpo, isso pode evitar uma ansiedade, porque eu fico buscando um resultado que eu não acho. Isso me leva a uma ansiedade, pode abrir distúrbios psicossomáticos, que não tem nada, e pode ter alguma relação indireta, mas não direta com o trabalho. Entende? Doutor, assim, fugindo um pouco da questão assim de trabalho. Fugindo não, né? Dá um nó Acrescentando na cabeça, né? Dá um pouco de nó na cabeça, não deve ser. acrescentando em relação, porque eu vejo muita gente nova, academia, musculação. Na verdade, eu não vou descartar o trabalho, né? Mas, assim, acrescentar a atividade física. Uma musculação, por exemplo, a pessoa tem restrição, ela pode fazer tendo essa lesão ou não? Tem alguma coisa a Olha, ver? vamos lá, a gente pode botar dentro da realidade do Dort o atleta. Por que não? O atleta, a profissão dele é o esporte. Né? Então, é muito interessante porque quando a gente. Vamos pegar assim, o Dort relacionado ao atleta, que aí a gente estaria dentro da medicina esportiva, né? Cara, que eu faço também, é uma outra especialidade minha. Isso é muito interessante porque o atleta, na verdade, ele é um profissional especial. Ele é um profissional de alta performance e que ele já sabe que ele vai ter uma carreira, enquanto ele ali é ativo e tem a idade para isso, ele sabe que a carreira dele está assim com a dor. Infelizmente, alta performance está assim, ó, ligada à dor. Porque o cara treina muito, o cara busca o limite dele, o cara às vezes vem de uma lesão atrás de outra, e ele não quer abrir mão daquilo, porque o tratamento, a gente falou do tratamento, o tratamento é eu isolar, eu entender a causa, tratar a causa e tratar a consequência. Porque que se eu só trato a consequência e não a causa, eu não vou ficar bom. Deu para entender? O Sim. atleta é um paciente difícil, porque eu não posso tirar a causa. Porque a causa é a essência dele. Eu preciso tratar a consequência e tentar trazer um ambiente mais favorável para ele. Então, por exemplo, cara, quando você treinar, a gente vai ter uma série de artifícios da medicina que a gente vai usar tecnologia para que é o que todos fazem nos clubes com atletas de esporte coletivos ou clubes com atletas em esportes individuais, onde a gente controla tudo isso na medicina esportiva através da fisiologia do esporte, né, na prevenção mesmo, tá? Na preparação e na prevenção das lesões. E assim, e lembrando que esse atleta precisa ter um dia de descanso, ele tem que ter um diazinho que ele vai pisar como que é? Vai escorregar na maionese, vai sair um pouquinho da alimentação. Ele precisa ter uma qualidade muito boa de sono, tá? Por isso que assim, um atleta que se cuida, vai menos para balada, é aquele que geralmente tem uma performance melhor, né? Uma performance física, não técnica, mas física, né? Então, a gente precisa entender uma série de coisas para o atleta, trazer um ambiente propício, e quando há as lesões, não tem jeito, tem que tratar a lesão da mesma maneira, porque o tempo de recuperação, ele é o mesmo. Vou dar um exemplo, eu tenho uma ruptura tendinosa, o meu tendão precisa, para cicatrizar, 6 semanas. Uma lesão muscular, 2 meses, dependendo do grau, de 1 semana a 8 semanas. Então, dependendo do grau que a gente vê no exame complementar, não vai mudar muito em relação ao atleta, uma pessoa comum. Agora, o que vai mudar é o tratamento. Eu preciso tentar
lança mão de várias modalidades, por exemplo, a visco-suplementação, Priscila, é algo que a gente faz muito nos atletas. Muito. O Sport Vis, que a gente usa muito para tendão e ligamento, aí na OrtoCenter, né? O Sport Vis, que é um acelão de quarta geração, que a gente faz 2 doses, para ter uma ação e duração de 12 meses. Cara, a maioria dos clubes, cara, brasileiros, europeus, trabalham com isso. Então, para quê? Para acelerar. O atleta teve uma lesão traumática, uma entorse de tornozelo, ou seja, um distúrbio em relação ao trabalho. Estava lá jogando um jogo de futebol, torceu o tornozelo, teve um acidente de trabalho, um distúrbio relacionado ao trabalho. E aí, eu preciso tratar, medicação. Vai ter aquele tratamento mais acelerado, né? Às vezes eu posso operar um atleta para ele se recuperar mais rápido. Entende? Para você não era cirúrgico, mas para aquele atleta foi cirúrgico. Por exemplo, o Neymar fez uma fratura na Copa passada da base do quinto metatarso. Operou para se recuperar mais rápido, para ter uma estabilidade mais rápida, para voltar a jogar mais rápido. Tem coisas que a gente usa no atleta que numa pessoa comum a gente deixaria no segundo plano, entendeu? Muito Mas interessante. Muito. Assim, eu acho que valeria a pena, se for da vontade da clínica, a gente até pode fazer uma parte 2, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse tema. Muita coisa mesmo. Eu acho que valeria muito a pena, porque a gente pensa que não, mas quando a gente vai entrando no assunto, vai surgindo muitas dúvidas, né? Você vai tendo um entendimento melhor, coisas que você nem imagina. Doutor, assim, só para reforçar, lembrando, né, para quem está assistindo entender melhor, essas infiltrações, na verdade, não seria, porque tem muita gente que confunde nessas infiltrações. Ah, é corticoide. Na verdade, não é um corticoide, né? É um ácido hialurônico. Isso aí. Isso aí. O corticoide, assim, eu uso o corticoide para uma ação anti-inflamatória, né? Um corticoide de depósito, uma aplicação por mês, controlando isso com o paciente, tá? De maneira intramuscular no glúteo, musculatura profunda. O único paciente que eu faço infiltração de corticoide é um atleta. Aquele atleta que vai jogar no dia seguinte. Então eu faço a infiltração para ele estar com a ação plena a nível local na sua articulação para ele trabalhar bem naquele jogo. Mas a gente sabe que em 48 horas, aquela medicação que eu filtrei, o corticoide, ele já vai estar espalhado sistemicamente. Então tem uma duração de 15 a 21 dias. Se eu fizer isso intramuscular, é a mesma ação numa pessoa comum. Então, infiltração corticoide só faço no atleta e em casos especiais. Aquele atleta que é fundamental para o seu time, ou atleta que, modalidade individual, que vai estar numa fase importante da competição, a gente faz para ajudar, para ter uma performance melhor. Agora, melhor coisa que tem é a visco-suplementação, que é a infiltração com ácido hialurônico, que a gente faz nas tendinites, nas tendinopatias, né? Nas entorses, excepcionais, tá? Para a gente recuperar tanto o atleta quanto o atleta, tanto o trabalhador quanto o trabalhador, com as afecções, tá? Que tem suas indicações, tá certo? Então, por isso, mais uma vez, é importante ir no médico, passar por uma consulta, fazer os exames, ter uma relação com o seu médico, ter uma relação com o seu paciente, construir isso. E eu não tenho dúvida, todo meu paciente que entra, eu falo, cara, você vai ficar bom, você vai ficar boa, acreditando, seguindo, avançando, confiando no médico, fazendo o que tem de melhor, aproveitando o plano de saúde ou a condição que você tenha, aproveitar todo o arsenal que tem de melhor para você ficar bom. Seja DORT ou não DORT. Seja aquele DORT, aquela doença impede de DORT. Aquele é DORT, mas se tirar, foi não tem nada de DORT. Tá certo? Deixa eu aproveitar aqui. Dr. Caio está aqui na nossa live. Dr. Caio também faz parte do corpo clínico da OrtoCenter, está aqui com a gente assistindo. E lembrando que vai ter uma live semana que vem, na quinta-feira, justamente com o Dr. Caio e o Dr. Renato. Quero agradecer a todos. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Eu só queria finalizar. Acredito que já estão perguntando se existem fatores de risco. Existem. Mas isso a gente vai ter que deixar para uma próxima live, porque o nosso tempo vai acabar. Eu ia finalizar com essa, mas eu acho que vai ser necessário uma outra live. Quem quiser uma live 2, manda lá na postagem do OrtoCenter pedindo live 2 sobre Lerdort, que a gente faz.
Pessoal, vamos ajudar aí, compartilhar, né? E vamos dar essa ideia, essa sugestão, porque não tem como, assim, é uma imensidão são muitas informações assim, fica pouco tempo para a gente poder estar passando tudo, né, doutor? É Não tem verdade, como, é é verdade. necessário. Bom, Olha, eu eu quero queria deixar agradecer. um abraço aí para o doutor Caio. Doutor Caio, um abraço, prazer. Quando se cruzar aí, a gente conversa um pouco. Ah, legal, bacana. Ó, doutor, quero agradecer imensamente, quero agradecer o pessoal, a galera que ficou até aqui com a gente assistindo. Compartilha depois a nossa live, vai ficar salvo no Instagram. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada mesmo, assim, de um conhecimento, uma importância tão grande, a gente se sente até mais, não sei nem dizer, assim, a gente se sente mais, mais Seguro. inteligente, aprendendo muita coisa, coisa que a gente não imagina, a gente vai, esse, esse papel que a gente tem de consultar o Google, a gente vê informações e informações que a gente já leva para o outro lado, a gente já entende errado, não tem entendimento, então, assim, é fundamental, é excelente. As explicações, perfeito. Maravilha, Quero, gente. muito obrigada Eu, mesmo. eu quero agradecer a ti, Priscila, muito obrigado. Agradecer a toda a família Ortocenter, muito obrigado. Amo vestir essa camisa. Pessoal, podem contar com a gente. Todos os médicos são preparados para ajudar vocês, tá? Eu, como a Priscila me apresentou, Ricardo Pessil, cirurgião de mão da clínica, estou à disposição de vocês, tá? Tanto para a parte de cirurgia da mão, ortopedia, traumatologia, medicina regenerativa, esportiva. Contem comigo, tá bom? Que eu puder ajudar, vai ser um prazer. E para falando em prazer, mais um prazer estar em mais uma live. Eu amo fazer isso. Podem explorar de mim tudo que vocês quiserem. Pessoal, quem puder acessar também o site, né, www.ortocenter.com.br. O site, ele é excelente, tem uma série de informações, tem agenda médica, tem os horários, vai estar lá o doutor Ricardo Pessil, vai estar todos os dias e horários que ele atende, tem vídeos, tem uma série de informações e é super importante. Acesse o site que vocês vão se surpreender. E é isso. Obrigada, foi um prazer enorme. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Beijo, boa noite para todos.